Meus irmãos, abra sua Bíblia em João, capítulo 1. João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18. O tema da nossa mensagem é Jesus, o centro de todas as coisas. João, capítulo 1, a partir do verso 1, a palavra do Senhor, ela diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de lhe tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade de carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, pois já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Aleluia. Querido Deus, graças te damos por essa manhã tão gloriosa na tua presença. Obrigado por esse tempo de louvor, de adoração, diante da tua palavra. Os nossos corações se abrem, os nossos ouvidos ficam atentos para ouvir a tua doce voz. Fale conosco, querido Deus, essa manhã, e que por trás da minha voz esteja a doce voz do Espírito Santo, trazendo um alimento para a tua igreja, uma nova esperança na caminhada, em nome de Jesus. Diga amém, meus irmãos. Podeis assentar por um breve momento. Vivemos em uma geração que infelizmente colocou o homem no centro. O sucesso está no centro, a autoestima está no centro, até as emoções estão no centro. Os sonhos das pessoas agora viraram uma prioridade, estão no centro. Pasme, irmãos, até os púlpitos deixaram de anunciar Cristo para anunciar métodos. Deixaram de anunciar Cristo para anunciar prosperidade. Deixaram de anunciar Cristo para anunciar autoajuda. Entretanto, o Evangelho de Cristo Jesus, relatado por João, ele começa derrubando essa tese. Ele começa derrubando essa inversão de valores e de princípios.
João não inicia falando do homem. João não inicia falando do pecado. João não inicia falando de milagres e nem da igreja. Ele começa falando de Cristo. No princípio era o Verbo. Então, antes da criação existir, Cristo já estava lá. Antes do tempo, Jesus já estava lá. O Eterno já estava lá. Antes que o pecado viesse ao mundo, já existia um plano para a redenção do homem. Então, nada pode pegar Jesus de surpresa, porque ele sempre esteve antes da criação do mundo. O cristianismo, meu irmão, não começa com o homem. O cristianismo começa em Cristo. E a Bíblia Sagrada, quantos estão com a sua Bíblia aí, dá um glória a Deus. E a Bíblia Sagrada revela a história de Deus em Cristo Jesus para perdoar os pecados. Então, João, ao escrever o Evangelho, meu irmão, a pergunta é muito simples: quem é Jesus? Se errarmos em saber quem é Cristo, nós vamos errar em praticamente tudo na nossa caminhada. Então, João, ele vem aqui escrever 3 verdades que colocam Jesus no centro absoluto da nossa fé. E o primeiro é: Jesus é o Deus eterno que governa toda a criação. Aí, do verso 1 ao verso 3, você vai perceber que ele diz: no princípio era o Verbo. João vai usar exatamente a mesma palavra de Gênesis, quando tudo começou, onde está escrito: no princípio criou Deus. João vai usar: no princípio ele era o Verbo. Ou seja, meus irmãos, quando tudo começou, Jesus já existia. Quando tudo começou, ele já estava lá. Ele não foi criado. Ele não começou a existir. Jesus é eterno. Diga comigo: Jesus é eterno. Ele é Deus. João apresenta Cristo como algo absoluto, coigual a Deus, coeterno como Deus é eterno. Cristo, meus irmãos, não é um ser inferior, ele é coigual ao nosso Deus. Isso muda praticamente tudo na nossa peregrinação e na nossa caminhada cristã. Por quê? Quem governa o universo é o mesmo que morreu na cruz do Calvário. E a boa notícia: ao terceiro dia ele ressuscitou. O Cristo que agora escolheu morar dentro do coração do homem é o mesmo que sustenta as galáxias e chama todas as estrelas pelo nome. Então ele resolveu sustentar o céu e ele também resolveu sustentar o coração do teu povo, dos amados filhos de Deus. Nada foge do controle do nosso Deus, irmão. Nada surpreende o nosso Deus. Nada escapa da soberania de Cristo Jesus. Eu sei que quando você olha para essa corrupção galopante que você está vivendo aí e vendo no nosso país, isso se torna algo assustador. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus está às portas, ele é soberano e ele tem o controle de todas as coisas. O mundo está em crise, sim ou não? Mas nós, como povo de Deus, estamos em Cristo Jesus. Creia nisso essa manhã, em nome de Jesus. Jesus é a única luz capaz de vencer as trevas. Aí no verso 1 ao verso 13, João afirma:
nele estava a vida. E depois ele vai dizer, e a vida era a luz dos homens. Os homens que têm praticado essa maldade que você tem visto todos os dias nos noticiários, é porque ele não tem a luz. Uma pessoa que vive uma vida fora da vontade de Deus, ela não vive uma vida. Ela está morta nos seus delitos e pecados. Só há vida, presta atenção nisso, só há vida em Cristo Jesus. O problema do homem não é a falta de informação. Informações as pessoas têm muitas, sim ou não? O que está faltando no homem é vida. O que está faltando no homem é a vida Zoe. O que está faltando no homem é a vida de Deus. O homem, querido irmão, sem a vida de Deus, ele está espiritualmente morto. Ama mais o pecado do que a luz. O coração se inclina mais para as coisas das trevas do que as coisas espirituais, porque ele não tem a luz. João aqui, ele vem lembrar que o verdadeiro ministério ou a verdadeira missão é fazer com que o homem desapareça para que Cristo apareça. Só que o cenário que nós estamos vivendo hoje é o homem no centro. É o homem no centro do púlpito, é o homem no centro da igreja, aonde se dá mais valor ao homem do que a Cristo. Pois João vai na contramão disso. João vai dizer que é necessário que Cristo apareça e que o homem desapareça. O homem hoje, ele quer ter discípulo para si, mas os discípulos é de Jesus. O homem quer promover o seu nome e viver uma vida de status, aonde o nome de Jesus não aparece e também não é glorificado. Convém que Cristo cresça e que o homem diminua. Hoje existe muitas luzes por aí, mas eu vou te dizer uma coisa. Essa luz não é uma luz de Cristo, é uma luz artificial. Existem muitas religiões dizendo que tem luz, mas só existe uma luz. Essa luz é Jesus. A Bíblia Sagrada vai dizer que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Hoje nas redes sociais estão aparecendo muitos filósofos. Hoje nas redes sociais está aparecendo muito autoajuda, mas a única ajuda que o homem precisa, ela vem do céu para a terra, e o nome dele é Jesus. Não há espiritualidade sem arrependimento do pecado. Hoje o homem está tentando negociar entre a espiritualidade, que ele até gosta, é a mesma que o jogador de futebol gosta, é a mesma que a artista da Globo gosta, e as pessoas hoje acham as músicas legais, acham até uma palavra tirada do contexto ali legal, mas uma coisa eles não acham legal não, se arrepender do pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você, só há vida com Deus quando o homem abandona o pecado, quando o homem se arrepende do pecado. Cristo veio, querido irmão, para perdoar todos os nossos pecados. Somente Cristo é capaz de transformar a vida do homem. Você seria uma pessoa muito ruim sem Cristo. Você seria um marido muito ruim sem Jesus. Você seria uma esposa muito cruel sem Jesus. Você teria coragem de fazer coisas que iriam apavorar a sociedade e a sua família. Mas sabe por que você não faz? Porque você tem Cristo. Quando você vê essas mulheres fazendo essas loucuras, agora você vai saber o que falta para elas. Cristo. Quando você vê os homens, os maridos fazendo essas coisas horrorosas contra os filhos, contra a esposa, contra a família,
Agora você sabe, esse homem não tem Cristo. Somente Cristo salva. Somente Cristo traz regeneração. Somente Cristo traz transformação. Se nós queremos ver uma sociedade melhor, nós precisamos ver o sal da terra, a luz de Jesus no coração do homem. Você crê nisso, querido irmão? Jesus é a perfeita revelação da graça de Deus. João, do capítulo 14 ao 18, ele vai dizer: o verbo que se fez carne. Aqui está um dos maiores milagres da história da raça humana. Um Deus infinito ao tempo entrou no tempo. O Criador entrou na barriga da criação. O Santo caminhou entre os pecadores, sem cometer nenhum pecado. A glória eterna vestiu-se de pele humana. Ei, tem alguém me ouvindo aqui? Em nenhum momento ele deixou de ser Deus, assumindo a plenitude humana de uma forma humilde. Na encarnação, Deus atravessou o abismo que separava o homem de Deus. Ele entra na morte para nos dar vida eterna. Onde está a morte, a sua vitória? Ele traz a reconciliação entre Deus e o homem. Uma das suas mãos, querido irmão, está nas mãos de Jesus agora. E a outra mão dele está nas mãos de Deus. Ele é essa reconciliação entre o homem e Deus, porque nós estávamos mortos, perdidos dos nossos delitos e pecados. Mas ele, na sua infinita graça e bondade, morreu para perdoar todos os nossos pecados. Então ele veio cheio de graça. Ele veio cheio de verdade para produzir em nós uma vida e uma vida abundante. A cruz, a justiça de Deus, foi satisfeita em Cristo Jesus. Agora já não há mais nada que você possa fazer para você amar mais Deus do que Ele já te ama, porque Ele te ama no máximo, Ele te ama no ágape, Ele te ama no amor de Pai. Ele entrega o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não sofra, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Aleluia, aleluia. Deus permaneceu justo. Ele mesmo entrou no tempo, sendo o justificador para todo aquele que nele crê. Se você está aqui essa manhã e crê no Senhor Jesus, você também crê que Ele te justificou dos seus pecados. Aquilo que eu não dava conta de pagar, irmão. Aquilo que você não dava conta de pagar, Cristo pagou no nosso lugar. Ele perdoou todos os nossos pecados. Você entende isso? João então começa o evangelho de Cristo Jesus relatado por ele, mostrando que tudo gira em torno de Cristo. Ele é o Deus eterno. Ele é a luz do mundo. Ele é a palavra encarnada. Ele é o único Salvador. Não há outro Salvador. O único Salvador é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. A revelação perfeita do Pai é Cristo Jesus, o nosso Senhor e agora eterno Salvador das nossas vidas. Você pode dizer um glória a Deus mais empolgado essa manhã? Sem Cristo, meu irmão, não há vida. Sem Cristo, não há esperança. Sem Cristo, não há amor. Sem Cristo, não há salvação. Tudo começa em Cristo.
e tudo termina em Cristo. Tudo é sustentado por Cristo. Algo que começou na sua vida em Cristo vai terminar em Cristo. Entra no gozo amado do seu Senhor. Cristo não ocupa o lugar da história. Ele é a própria história. Se você está aqui essa manhã, é porque você deseja profundamente colocar esse Cristo no centro do teu coração. Tira o seu trabalho do centro do teu coração. Tire a família do centro do teu coração. Tire o dinheiro do centro do coração. Tire até o seu ministério, sabe, o rótulo. Você faz questão que as pessoas te chamam por isso? Tire esse rótulo do centro do teu coração. Remova a religião do centro do teu coração e coloque Cristo. Com Cristo, você vai se tornar uma esposa melhor. Com Cristo, você vai se tornar um marido melhor. Com Cristo, você vai ser uma pessoa joia para essa sociedade que está carente de amor. Com Cristo, você vai para o seu trabalho e vai fazer toda a diferença naquele lugar, porque Cristo é o centro do teu coração. João está fazendo um convite para nós olhar para aquele que estava no começo de todas as coisas. João está fazendo um convite para nós olhar para aquele que é o centro da história, para aquele que morreu para perdoar os nossos pecados. E João nos chama a atenção para dizer que ele ressuscitou de uma forma gloriosa. E você sabe por que nós estamos aqui? Porque Jesus Cristo está vivo e nós podemos crer no amanhã. Se você for no túmulo de Allan Kardec, os restos mortais dele estão lá. Se você for no túmulo de Maria, os restos mortais de Maria estão lá. Mas se você for no túmulo de Jesus, ele não está lá. Porque Jesus Cristo está vivo pelo século dos séculos. Alguém aí diga um glória a Deus. A pergunta então não é quem é Jesus. A pergunta é o que está ocupando o centro do nosso coração. Se tem outras coisas ocupando o centro do nosso coração, que essa manhã, amado irmão, você possa colocar Cristo no centro do seu coração. Se ainda há lugares que está sendo ocupado por ídolos, por coisas, remova essas coisas. Remova os ídolos e coloque Cristo no centro do teu coração. Hoje o Senhor está nos convidando ao arrependimento. Ao arrependimento daquilo que por algumas vezes ocupa o centro do nosso coração. O Senhor essa manhã está nos chamando a dizer, olha, remova isso e me coloca no centro do teu coração. Hoje o Senhor está aqui para dizer para você, a minha graça te basta. Hoje o Senhor está te convidando de uma forma muito amorosa a se render completamente a Ele. Você vai viver uma vida gostosa para Jesus. Você vai viver uma vida prazerosa para Jesus. Venha para Cristo essa manhã. Confesse os seus pecados diante do Senhor. Abandone urgentemente, irmão, a confiança em si mesmo. Conhece pessoas que gostam de se gabar em si mesmo? Se não é eu, ele coloca toda a centralidade no eu dele. Não. Coloque toda a sua centralidade em Cristo Jesus essa manhã. Você crê nisso, irmão? Que você é uma pessoa totalmente dependente de Cristo Jesus? Quantos aqui essa manhã pertencem a Cristo? Renove então essa entrega a Ele essa manhã. Remova aquilo que está ocupando o trono do seu coração e deixe somente a luz de Cristo brilhar de dentro do seu interior. Seja cauteloso, prudente,
das palavras que saem de dentro do teu coração. Porque se Cristo governa o teu coração, a Bíblia vai dizer que a boca fala o que está cheio o coração. Então, se é Ele que está governando o teu coração, seja uma pessoa que expresse ternura, seja uma pessoa que expresse o amor, seja uma pessoa que expresse a vida de Deus, seja um marido melhor essa manhã. Glória a Deus. Teve um marido desse lado aqui que deu glória a Deus. Seja uma esposa que expresse Cristo essa manhã. Faça da sua vida a verdade proclamada por João. E que verdade foi essa proclamada? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A sua vida, ela reflete a glória de Deus. Que Jesus seja o centro das suas decisões. Que Jesus seja o centro de todas as coisas. Que Jesus seja o centro do teu lar. Que Jesus seja o centro da tua fé. Que Jesus venha a ser o centro dessa igreja. Que todo homem venha desaparecer. E que as pessoas, ao entrar aqui pela primeira, pela segunda vez, ela perceba somente Cristo. Há algo muito peculiar dentro desse ministério. E que a pessoa possa proclamar: eu sinto Cristo neste lugar. Que as pessoas, ao entrar aqui pela primeira vez, venham perceber a vida de Deus fluindo deste lugar em nome de Jesus. Que Cristo Jesus seja o centro da sua existência. Que a tua vida, querido irmão, glorifique ao nome de Jesus, não apenas aos domingos, com a Bíblia na mão, com uma fala de evangélico, com cacuetes de crentes. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma vida que reflita Cristo todos os dias. Todos os dias, não apenas de domingo, mas na segunda-feira, que a tua vida glorifique Jesus. Que na terça-feira a tua vida glorifique a Jesus. E que as pessoas percebam que tem algo especial fluindo no seu interior. E que é a vida do Senhor. Quantos podem dizer um amém? Se coloca de pé aí no seu lugar em nome de Jesus. Não converse com ninguém. Feche os seus olhos aonde você está. Coloque a mão sobre o teu coração, amado. Você pertence a Cristo. Renove essa entrega essa manhã. Ele falou: Senhor, eu vou renovar essa manhã a minha entrega ao Senhor. Se há ídolos no meu coração, se há alguma coisa tomando o seu lugar, Senhor Jesus, remova. Deus, eu quero viver um tempo de oração. Eu quero viver um tempo de leitura da palavra. Fale com Ele e fala: Senhor, o Senhor já falou comigo em outros momentos. Eu tenho saudade da sua voz, Senhor. Volte a ministrar no meu coração. Pai, eu andei muito tempo com o Senhor, testemunhando milagres. Mas por algum momento eu não ouço a tua voz, eu não vejo milagres. Que essa manhã eu possa renovar a minha aliança, o meu amor, a minha entrega ao Senhor Jesus. Eu não quero viver uma caminhada artificial. Eu quero viver uma vida que testemunhe Cristo, que é a luz habitando dentro do meu coração. Eu quero viver algo profundo e diferente. Que a história da minha família seja transformada através do meu testemunho. E que eu seja a primeira de muitas da minha casa a andar com Deus, a falar com o Senhor, a ouvir a tua voz.
Eu quero algo mais profundo contigo, Jesus. Eu quero algo verdadeiro e íntimo com o Senhor. Que Ele está neste lugar. E Ele quer ministrar o teu coração essa manhã.